Bom, então agora que a gente já tem uma ferramenta de captura, a gente já viu algumas opções sobre como capturar informações, a gente vai vir para um outro aplicativo que ele funciona tanto em celular como no computador, que ele serve para a gente fazer essa seleção dessas informações. Ele é uma das opções, a gente também tem outras formas, né? Ele não é a única, mas ele é uma que consegue atender bem, assim, a diversas funcionalidades. Então, eu vou trazer ele aqui porque ele tem uma boa organização e aí a gente já consegue ver várias coisas dentro de um único sistema. Então, esse sistema é o Trello, tá? Vocês digitem esse nomezinho aqui, ó, lá no Google, procura por Trello, vocês vão encontrar esse sistema. Ele é bem tranquilo de fazer cadastro, ele vai pedir o e-mail e para criar uma senha, não tem muito mistério. E aí você acessa esse sistema e aí você vai ter a possibilidade de fazer esses quadros. Eu deixei aberto aqui, ó, para mostrar que ele próprio já dá algumas ideias. Então tem um quadro que é um modelo para planejamento semanal de aulas, tem um modelo para aprender um idioma, trabalho em grupo, gestão de projetos. Ele dá alguns modelos pré-prontos que você clica ali e ele já dá algumas opções, tá? Por exemplo, eu vou entrar nesse daqui, ó, modelo de planejamento de aula. Olha, ele já dá um modelinho, uma simulação aqui, ele já mostra as listas, né? Reservar sala, configurar quadro, configurar pastas, aula na web, configurar Google Drive, né? Ele já dá alguns formatinhos. Isso daqui você pode ir ajustando. Vou voltar lá para minha tela, tá? E aí aqui do lado, ó, eu tenho essas áreas de trabalho. Quando você começar, você vai primeiro criar um quadro, né? Então, eu vou mostrar já como a gente cria, aqui tem a abinha criar. E aqui do lado vai ter áreas de trabalho. Ou seja, aqui eu consigo organizar os assuntos dos meus quadros. Então, por exemplo, eu tenho um quadro para assuntos, uma área de trabalho para quadros que envolvem assuntos pessoais. Coisas que não são de trabalho, são coisas pessoais. Eu tenho um quadro que envolve questões de comércio, né? Trabalhei bastante tempo com comércio exterior, tem um quadro aqui desse período, com assuntos desses temas. Tem um quadro aqui envolvendo estudos, ou seja, tudo que eu tenho da faculdade, de coisas assim, eu tenho aqui dentro desses quadros. Uma área de trabalho para história, então o que eu tô fazendo de projetos e tal, tá tudo aqui. E assim eu vou organizando por assuntos. Você pode organizar por assuntos também. Aí dependendo do que você pretende, né, usar para organizar, você pode ter aqui. Pode ter uma área de trabalho de captura e você fazer um quadro só para captura? Pode. Tem algumas pessoas que fazem isso. Eu vejo que é mais quem fica realmente muito no computador. Porque pensa o seguinte, a ideia da captura é que ela seja rápida, né? Que ela seja algo que você consegue anotar ali no meio do caminho, fazendo alguma coisa. Porque a informação do dia a dia ela vai chegar de uma forma bem solta, né? Você não vai ter muito tempo para pegar aquela informação. O ideal é que seja algo rápido. Então, se você não tá ali com o computador já aberto, com as coisas já à mão, talvez o Trello seja uma opção que não é muito rápida para fazer isso, não é muito ágil, né? Então, uso ele mais para questão de lista e de seleção dessa captura mesmo. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui o de estudos para vocês verem. Então, a primeira coisa legal nele aqui é que ele tem uma opção aqui, ó, mostrar menu. Ele tem uma opção de fundo de tela. Eu coloquei esse fundo aqui, ó, ele abre fotos e cores. Você pode deixar só uma cor, né, se preferir, deixa ele só com uma cor, assim, neutra. Ou você pode vir em fotos, ó, e aí como eu tô nesse período de formatura, né, eu coloquei aqui, ó, formatura. Então, eu posso vir aqui, selecionar o assunto que eu quiser, ele me dá imagens relacionadas a esse assunto, né?
E aí eu coloco ali, né? Consigo deixar ele personalizado de acordo com o que eu quero que aquele quadro me remeta, que tom eu quero dar para esse quadro, né? Então aqui a gente vai ter esse estilo aqui, né? Antes de você colocar os quadrinhos, ele tá só a imagem de fundo. E aí você começa a colocar. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma lista aqui dentro com vários quadrinhos, né? Com vários cartões, na verdade, de leituras da faculdade. E aí, o que eu coloco aqui dentro? Ó, eu tenho um cartão de concluídos e eu tenho mais 3 cartões aqui de resumos, ó, de coisas que foram as últimas leituras e que eu fiz algumas anotações. Por isso que eu digo, ele pode ser de captura. Isso de ler e fazer algumas anotações para caso depois você precise citar em algum artigo, fazer algum trabalho relacionado, não deixa de ser uma captura, né? Você vai estar colocando ali. Mas percebe que é uma captura que eu já faço mais calma. Eu faço num momento de leitura, não é uma coisa no corre-corre do dia a dia, né? Então, aqui eu vou ter a lista, né? Com as leituras da faculdade. Quando a gente abre ele dá essa opção de fazer essas listas aqui. Mais ou menos como o Keep mostra lá, que a gente tem a listinha, né? Mas aí fica a seu critério, né? Aqui o Trello acaba dando mais opção. O Keep, ele é um pouquinho mais limitado. Então, por exemplo, aqui eu tenho as leituras, organizei por ano. Fui listando as leituras que foram feitas até agora, para eu ter noção também, as referências de livros que eu li, não li, eu vou colocando aqui, né? E conforme finalizei a leitura de um livro, vem aqui do check, né? E aí eu vou vendo quantos que eu já tenho concluído. Aqui eu criei outros materiais. Então, por exemplo, lá na minha faculdade a gente tem os estudos de caso e os portfólios. A cada módulo da faculdade a gente tem um estudo de caso ou um portfólio. Então, o que eu fiz? Eu criei um cartãozinho para estudo de casos finalizados. Aqui tem vários estudos de casos que já foram concluídos, né? Eu vou colocando eles aqui, ó. E aí eu vou sabendo que... Então, aqui eu tenho vários concluídos que eu deixo aqui junto, né? Para eu saber quais que eu já concluí. Depois eu tenho também os portfólios finalizados, né, concluídos, e eu tenho o atual. Então, se tá em andamento, eu deixo aqui. Eu deixo aqui e eu vou colocando os assuntos, né, que eu vou tratar. Aí eu sei que o estudo de caso atual é este que tá aqui dentro desse cartãozinho e os que já foram finalizados já estão com concluídos. Tá vendo que aqui tem essa tagzinha rosa? Isso daqui é uma outra funcionalidade que o Trello dá também, que ajuda também, né, as etiquetas, ó. Eu posso colocar como, por exemplo, como eu uso bastante para leitura e livros, assim, né? Eu tenho uma tagzinha de lendo, para postar, revisando conteúdo, criar texto, adicionar como horas complementares. Então, eu tenho tudo aqui. E aí eu consigo ir criando essas listas. Então, por exemplo, você tem lá, pegou na captura, estudo de caso para fazer, portfólio da faculdade para fazer, né? Entrou uma nova matéria para você, você tem um portfólio lá para apresentar. Vai entrar lá no seu aplicativo de captura, lá no seu Todoist, no seu Keep, no seu caderno, e aí, final da semana ou sexta ou sábado, quando você decidir fazer o planejamento semanal, você vai jogar para cá e aí você vai dividir em uma lista de coisas para fazer em cima daquele assunto. Aí, quando você vai reservar um tempinho do seu dia lá, né? Você vai, por exemplo, decidir que a quarta-feira vai ser o dia que eu vou pegar o portfólio para fazer. Aí você só vem aqui, você sabe que tá aqui, abre aqui e vê na lista qual o próximo passo que você tem que tomar. Então, fica mais visível, fica muito mais tranquilo. Filmes, aquelas ideias de, eu vou assistir isso daqui para pensar conteúdo, para organizar tal coisa, tem que ver aquele filme. Tem uma lista aqui, ó, pode ver que pouquíssimos estão marcados. Por quê? Porque eu ainda não
ainda estou na função de estágio, de várias outras coisas para fazer. Eu ainda não parei para ver essa série de filmes aqui, que eu sei que vão ser bons para criação de conteúdo, né? Então eu deixo eles listados aqui, conforme eu vou assistindo, eu vou marcando, tá tudo aqui. Não fica aquela função de anota na agenda um pouco, anota um pouco no caderno, anota um pouco no celular, tira print de um filme que viu não sei aonde, né? Até pode tirar print, ó, aqui tem um exemplo. Para ler. O que é esse para ler? É um livro que eu quero agora, final do ano, no período das férias, ver ele, buscar ele, né? Para ler. E além desse daqui, tem mais 500 referências que eu tenho para ler aqui. Então, olha a quantidade de coisas aqui. Então, imagina se isso tudo não tivesse num local só, era gigante a possibilidade de eu perder essa referência aqui. Então, tá aqui, eu sei que tá aqui, no momento que for possível, eu vou encaixando nas minhas atividades. Artigos de aula também, esse daqui eu cheguei a ler mais, ó, tem mais concluído, tá vendo? Às vezes colocava até o link para buscar, então é uma forma de ficar mais fácil também, ó, parei por aqui, né, veio o final de faculdade, esse último ano não tá dando para dar continuidade aqui, então a gente deixa essa lista parada. Isso é uma outra questão, você vai ter as suas listas aqui e você vai estabelecer prioridades. Quando a gente fizer o planejamento semanal, a gente vai ver que tem coisas que a gente prioriza, tem outras coisas que a gente deixa, né? A Thaís fala também lá no Vida Organizada, ela fala de graus de prioridade. Então, o que eu preciso fazer que é realmente importante, o que dá para esperar, o que dá para colocar numa lista de projetos de longo prazo, né? Tanto que eu tenho uma lista de, leituras, projetos. Isso daqui é bem mais pra frente. É coisa aqui depois que eu concluir a faculdade. Então, livros que eu quero de presente, eu vou listando tudo aqui, né? Outra tabelinha aqui, cursos de extensão, para quem tá fazendo faculdade. Precisa de horas complementares, né? A maioria, acho que todas as licenciaturas precisam de horas complementares. E vários outros cursos também precisam. Então, é aquela função, vai deixando, primeiro que tem aquelas pessoas que vão deixando e aí resolvem fazer todas as horas complementares no último semestre. E aí vira aquela correria, né? O que eu fiz? Eu fui fazendo ao longo da faculdade. Ao longo da faculdade eu fui fazendo todos esses cursinhos de extensão aqui bem tranquilamente. Pode ver que aqui tem a tagzinha de concluído e aqui, introdução ao espectro do autismo, o nome do curso, e do lado tem um 10H. Aqui corresponde às horas que eu consegui fazendo cada um deles, porque aí eu não preciso ficar calculando, eu bato o olho e já sei quantas horas eu já tenho. O meu total que eu precisava eram 200 horas. Aqui eu fui marcando e aí eu já tenho uma ideia de quantas horas eu tenho. Dentro desses arquivos aqui, dentro dessas listas, eu colocava o certificado, anexava o certificado. Então, já estava tudo aqui. Quando eu precisei fazer o arquivo lá mostrando todas as horas complementares, eu já tinha todos os certificados no mesmo lugar. E com o número de horas e com o nome do curso. Então, isso daqui, naquela questão que a gente falou de novos hábitos, é a questão de concluir, primeiro que eu vou ter que me policiar, né? Eu vou ter que ter o foco que a gente falou, para que eu faça o curso de extensão que eu me propus a fazer. Concluir o curso de extensão, aí eu tenho que pegar o certificadozinho, colocar ali, criar o cartãozinho com o nome do curso, né? Isso, conforme no momento que tá fazendo ali, você leva 5 minutinhos, nem isso para fazer, né? Se você deixa acumulado para fazer tudo junto, aí já tem que reservar aí uma manhã inteira para ficar indo atrás de certificado, disso, daquilo. Então, isso é a questão da otimização, né? TCC também. TCC, eu abri essa lista aqui de TCC no início da faculdade. Já colocando os assuntos, possíveis assuntos, o que eu queria ver de livros sobre, para ver a questão do TCC, algumas referências, síntese, então já ia ficando tudo ali.
quando eu precisei escrever o TCC, eu já tinha muita coisa aqui dentro, né? O próprio hábito de fazer os resumos, vai fazendo leitura e vai fazendo resumo do que está sendo lido. Não precisa fazer um resumo de, nossa, meia folha para cada folha que eu leio, porque daí essa leitura vai se tornar muito extensa, muito longa, né? Mas escreve ali em uma frase, duas, o que você entendeu do que você leu, o que você acha relevante, algum conteúdo de referência, alguma frase que pode ser boa para usar em alguma referência, vai anotando. E aí você vai ter, isso é fichamento, né? Aí você vai ter ali o fichamento dos livros que você leu e fica muito mais fácil pegar esse conteúdo de volta. Então, a gente vem para cá pro Trello com aquilo que a gente capturou. Capturei, eu vou buscar dar rumo para isso que foi capturado. Então, capturei a ideia de um filme para usar em sala de aula. Eu tenho uma listinha de filmes, coloco na listinha de filmes. Capturei uma ideia de projeto para fazer com algum colega. Posso criar aqui também, né? Não precisa necessariamente ser esse que eu criei. Você pode ter uma lista de projetos. E aí coloca ali dentro daquela lista de projetos a ideia que surgiu. Capturei o meu próximo dia que eu tenho que ir no médico. Isso daqui não precisa nem entrar em lista. Aí tem essa questão da avaliação, né? Não precisa nem entrar em lista, já vai direto pro to-doist dentro do que vai ser a programação da semana, do mês, enfim. Então, tem essa questão também que a gente vai falar no próximo vídeo, que é a questão de armazenamento e próximas ações, né? Então, aqui a gente vai colocar listas, tudo aquilo que demanda lista, né? A gente faz essa seleção de captura e coloca nas respectivas listas. Eu tenho uma ideia de filme para assistir, eu tenho um portfólio para apresentar, eu posso pegar esse portfólio e fazer vários pequenos passos desse portfólio, então cabe em uma lista, então vem para cá, pro Trello, né? Eu tenho um projeto para entregar, eu tenho um período maior, eu tenho um projeto para o mês que vem, eu posso fazer uma lista do que eu vou fazer nessa semana, na outra. Lembra da ideia sempre de transformar em pequenas partes isso. E aí eu vou conseguindo deixar isso mais tranquilo de eu lidar, porque eu sei que está tudo aqui nesse mesmo lugar. Tudo que é referente aos meus estudos está nessa parte do Trello aqui. Tudo que é referente a material de aula que eu criei, porque tem isso também, né? Tem que separar o que é estudo que eu tô estudando e o que é estudo que eu tô criando, slide para aula, plano de aula, essas coisas assim. Eu tenho um outro card aqui, um outro quadro, né? De história. Vamos abrir ele lá. Então, eu tenho um quadro aqui, ó, aí eu já dei uma outra carinha de fundo aqui, né? Coloquei um assunto relacionado. Aí, ó, dividi por conteúdos iniciais, teoria da história, pré-história, aula, ideias, ó, pré-história, jogo, lista de conteúdos, aí filmes. Lá naquele de estudos tem os filmes que eu quero estudar, que eu quero olhar, ver se eu posso tirar algum proveito. Aqui eu já posso listar os filmes que eu assisti e vi que, olha, dá para usar isso daqui, é um conteúdo bom, dá para deixar aqui. Sites, referências de sites também. Então, você vai criar a ideia do Trello aqui. O quadro é um contexto maior e dentro desse quadro tem todos os assuntos referentes àquele contexto. Então, o contexto maior é a história, é as aulas de história que eu dou, que eu faço. Então, aqui tem tudo relacionado a essas aulas de história. O contexto maior é o meu estudo. Dentro do meu estudo eu tenho minha faculdade, eu tenho curso de extensão, tenho TCC para fazer. Tá tudo dentro daquele quadro relacionado a estudos. Então, ele dá essa possibilidade, que aí é a diferença que eu falei lá do Keep, né? O Keep, ele vai dar aquela listinha de checks. Para uma coisa rápida é bom, mas para uma coisa que é um pouco mais extensa, o Trello acaba sendo mais útil, porque aí ele consegue fazer essa divisão em contextos maiores. E aí você tem aqui o contexto maior de cada assunto,
né? E dá para fazer vários quadros. Essa versão que eu tô usando é gratuita, então mesmo na versão gratuita ele já dá diversas opções aqui dentro. E aí você organiza da maneira que você acha mais tranquilo, né, de lidar com essas listas. Pode criar ali, de repente, uma lista, um quadrinho de mercado e a lista de mercado. Se você achar tranquilo de abrir o Trello no celular enquanto tá fazendo mercado, sabe? As listas que você achar que você pode carregar com você no celular e ir atualizando elas, você coloca ali no Trello e vai fazendo isso, vai fazendo esse check, né? Então ele é muito bom para isso, ele é muito bom para aquelas listas que são mais extensas e que demandam um pouquinho mais de tempo. Então aqui a gente falou sobre essa questão de lista e da seleção de captura, que eu seleciono o que já vai direto para uma atividade da semana, que é uma coisa rápida, vai direto lá para uma atividade da semana, e o que eu vou colocar em uma lista para ir fazendo aos poucos. Se é algo grande, vai para uma lista para ir ser feito aos poucos. Se é uma coisa rápida, o que é coisa rápida? É uma coisa que eu consigo fazer em até 5 minutos. É um evento que eu tenho marcado. É um horário que eu tenho com um médico, alguma coisa do tipo. Aí vai direto para agenda, né? E aí pode ser a agenda do Google ou pode ser o próprio Todoist, que depois eu vou fazer aqui a aula sobre organização da semana. Aí pode ser tanto o Trello quanto o Todoist, que eu vou fazer a organização da semana aqui em vídeo também. E aí você tem as coisas nos seus devidos lugares, né? Tem outras coisas também que são mais pesadas de armazenar, que foi aquilo que a gente viu lá no Docs, que a gente viu lá nas planilhas, nas apresentações. E tem a questão das próximas ações, que é definir o que você tem para fazer e qual vai ser a próxima ação depois do que você tem que fazer. Então isso a gente vai ver numa outra aula separadinho para falar exclusivamente disso. E eu te vejo por lá, tá bom? Super beijo, até mais, tchau, tchau.